Vamos fazer assim. Professora Natasha, estou te enviando ela no WhatsApp. A senhora coloque, por favor, Coloco sim, pastor. só para os alunos terem uma qualidade melhor da nossa apresentação. Gente, eu estava aqui chorando de rir da relação que vocês têm com a professora Natasha. Como que vocês falam tudo que vocês querem e escuta tudo que não quer e ainda sai rindo ainda na brincadeira. E bom é que sai todo mundo se divertindo. Isso aqui é o massa. Agora a gente tem aqui o cantinho do pensamento, sabe, pastor? Que de vez em quando os meninos extrapolam e eles precisam ir pro cantinho do pensamento, lá no grupo geral da sala, sabe? Mas é só de vez em quando. Eles já estão aprendendo para não ir mais pro cantinho do pensamento. Ai, ai, é uma fase boa. Eles já estão bonitinhos já. Aí, deu certo. Muito obrigado, professora. Bom, nos foi solicitado aí essa, nos foi pedido aí fazer parte desse momento aí com vocês. Vai falar da fluidez humana na engenharia de software, os desafios da ética além do código. Para vocês é assim, é uma é muito importante nós pensarmos sobre isso, por quê? Porque o curso de vocês, ele é algo que trabalha muito com aquilo que não é tangível. Vai trabalhar muito com aquilo, né, da lógica, e isso, uma pessoa que está, que não consegue ter um bom relacionamento com a sociedade e que fica só participando desses momentos na questão profunda de lógica, de tantas, daquilo que não é real, daquilo que é abstrato. Porque o sistema, porque o dado, ele é abstrato. A pessoa acaba perdendo a sensibilidade para algumas coisas da vida. E você pode voltar só um pouco, professora? Voltar só um, mais um. Pode voltar. Não, é voltar, só está indo para frente. Página 2. Bom, então quem sou eu? Sou Josué Santos, sou casado com a Késia Santos, sou pastor na Assembleia de Deus de Mocaminho, sou membro da IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, sou capelão pela Concebras, sou professor de teatro há 22 anos. Teve até algum aluno ou aluna que falou assim: Josué riu tanto que perdeu a timidez. Gente, eu sou CEO aí, sou empreendedor, sou CEO do Teatro Inteligente, que a gente vai atuar no desenvolvimento humano através dos efeitos psicológicos da arte na mente humana. É, qual é esse conceito principal? É a comunicação, a perca da timidez. Então, se você é tímido, depois pode procurar a gente, que a gente tem um programa bacana para vocês perderem a timidez e se comunicarem com mais fluidez. Atualmente eu sou capelão aqui na Unievangélica. Então, a gente se encontra aí nos eventos e tudo com tem. Beleza? Pode passar, professora, por favor? Hoje nós vamos falar, né? O tema central é sobre a ética, né? E o que é a ética? A ética ela é o pensamento filosófico ou reflexivo sobre a conduta moral que conduz às atitudes do ser humano. Nossa palestra de hoje eu vou basear nesse personagem, fazer uma analogia desse personagem que é o Homer Simpson. Ele que é um grande exemplo de pessoa, de profissional, de pai, nossa, de uma pessoa que tem propósito na vida, uma pessoa que é confessional, é o Homer Simpson, né? Não sei se ele é da minha época, quando eu era criança, já existia há um bom tempo, mas ele continua em ascensão até hoje aí, esse desenho do Homer Simpson. E então nós vamos trazer uma analogia sobre
né? A forma como que o Homer Simpson conduz a sua vida. Então a ética ela vai ser esse pensamento, ele é algo que vai conduzir a sua ética, a sua conduta moral, que vai determinar as suas ações mediante as situações. Nós temos aí o Homer com um anjinho do lado e com um demoninho do outro, um capetinho do outro, que é um falando assim, não, vai lá e faz isso que é errado, não, faz isso que é certo. Então, a ética, ela vai te conduzir a tomar essas decisões, a você fazer aquilo que é correto, aquilo que é o mais exato possível. Então, nós vamos explanar dentro da ética alguns princípios da ética, que é o caráter, propósito e a confessionalidade. Então, vamos lá, pode passar aí para o nosso segundo. Vamos lá. Caráter é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. De uma forma bem direta. Nós temos aí o Homer Simpson, quando ele está sendo observado, ele é o melhor funcionário de todos, aí nossa primeira imagem. Quando ele não está sendo observado, ele é a pior pessoa, a pior funcionário. É aquela pessoa que está jogando, é aquela pessoa que está. Esses dias atrás, vou bem direto aqui, alguns pontos aqui. Esses dias atrás eu eu vi, por exemplo, alguns alunos em sala de aula jogando na maior animação, jogando enquanto o professor estava lá ralando de falar. Qual é o maior prejudicado na história que nós temos? Na questão do Homer Simpson, ele mesmo é o maior prejudicado. Ele é o mesmo maior prejudicado em toda a sua conduta no seu serviço. Ele não tem um bom desempenho no seu serviço. Então, o caráter do Homer Simpson, ele vem com bajulação àqueles que são responsáveis por ele naquele momento, mas quando ninguém está vendo, ele revela quem ele é. Ele não cumpre com aquilo que é passado. Ele dorme no serviço. Tem até um episódio que mostra aquele que fez um robô para ficar no local dele, no serviço dele. Teve um que ele coloca um óculos de olhos bem abertos, mas para continuar dormindo. Então eu quero te perguntar, quando você tem decisões a ser tomadas na vida ou no seu cotidiano do dia a dia, na sua vida rotineira, como que tem sido as suas decisões quando ninguém vê? Não, mas é igual a questão da dieta, né? Da dieta. Eu, quando era criança, na frente dos outros, eu comia só salada. Mas quando eu corria, eu ia lá e comia muita coisa gordurosa, muito chocolate, quando eu estava sozinho, porque ninguém tá vendo, eu posso ficar à vontade. Então, são essas coisas que a gente vai vendo que vai mostrando como que é o nosso caráter. Então, eu quero te perguntar, como está sendo analisado seu caráter? Seja sincero consigo mesmo. Seja franco consigo mesmo. Quais são as atitudes que têm feito a diferença na sua vida quando ninguém vê? Pode passar, professora? Tá? Propósito. O que é o propósito? Propósito ele é o pensamento que vai dirigir suas decisões, que rumo tomar. Foi os mesmos questionamentos que você usou para decidir o curso que você está fazendo. Ou seja, isso faz sentido com a minha vida? Isso faz sentido como que eu vou trabalhar com a minha vida? O Homer Simpson, o que é que tem na mente dele? Um macaco batendo os pratos, né? Um macaco batendo os pratos. Então, olha só que interessante. Ele não tem propósito nenhum. Ele não tem decisão nenhuma para tomar na vida. Ele não tem assim um caminho, um projeto, um traçado. E eu estava conversando com um aluno que ele vai formar agora em julho. Ele forma agora em julho. E aí e eu percebendo já há algum tempo o quanto ele estava abatido. Eu falei, o que que foi? O que que aconteceu? Você não está satisfeito com o curso que você está fazendo, não? Ele falou assim, cara, eu estou fazendo esse curso por causa de dinheiro. Eu falei, tá, mas qual era a sua vocação, o seu propósito? Quais que são os seus dons, seus talentos? O que que te impulsionava a trilhar a vida de uma forma diferente? Ele falou, cara, era música.
mas o que dá dinheiro é isso, eu vou fazer isso. Eu vou falar sobre confessionalidade, eu vou aprofundar mais no tema confessionalidade, é, mas eu já queria começar a explanar algumas coisas aqui. Nós somos uma universidade confessional e a nossa confessionalidade ela está baseada na palavra de Deus, na Bíblia, que é baseada na fé reformada. Lá, 1517, quando Martinho Lutero começou ali a reforma protestante, onde ele nunca quis criar uma divisão, nada assim do tipo. Então, a nossa confessionalidade ela é baseada naqueles princípios do mesmo que fez a reforma protestante. Uma fé reformada, ela vai trabalhar muito com a questão o que que a palavra de Deus diz, o que que a Bíblia diz. Perceba que eu estou analisando tudo isso conforme a nossa confissão. A nossa confissão é uma fé reformada, e ponto final. E a Bíblia vai falar o seguinte: onde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. Onde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. Então, para terminar essa portinha aqui, sua proposta, eu quero te perguntar onde que está seu coração? Onde que está o seu coração hoje, atualmente? Como que tem, como que, qual é o propósito hoje que dirige a sua vida? Pode passar, professor, por favor? E confessionalidade, gente, tem tudo a ver. Tem tudo a ver com caráter, com propósito, com ética. Porque, pasme ou não, o Homer Simpson, ele é cristão. Ele é uma pessoa que vai à igreja todos os dias. Ele vai à igreja que diz ser cristão, mas a confessionalidade não está atrelada a ter uma religião. A confessionalidade ela está atrelada a você ter uma fé, você ter uma vida, você ter a, a, a uma algo que dirige a sua vida. Na nossa confessionalidade hoje da instituição, nós somos protestantes. Então, no protestantismo, na fé reformada, a gente vai falar o seguinte, que não é você ir para a igreja que vai te tornar uma pessoa confessional, mas pelo contrário, é a forma como que você conduz a sua vida à luz da palavra de Deus. E essa luz da palavra de Deus é do próprio Cristo Jesus. Então, ser confessional não está ligado a um domingo que você faz todos os dias. Ser uma pessoa confessional é ter uma vida regida por uma fé. Nós estamos falando na fé reformada, numa fé cristã, uma fé protestante. No Provérbios 10:9 vai falar o seguinte: quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. A confessionalidade aqui, gente, ela vai ser a base de toda uma ética. Por quê? Certa vez eu ouvi um ateu falando em um podcast. O ateu falou o seguinte: cara, eu já andei o mundo inteiro e eu fiquei mais impressionado porque aquelas pessoas que são realmente confessionais, que são cristãs e que acreditam naquilo que elas escutam todos os dias, são as melhores pessoas para se conviver. São as melhores pessoas para se relacionar. Porque quando você vai para a Bíblia vai falar o seguinte: vai falar para você não roubar, vai falar para você não adulterar, não cobiçar a mulher do teu próximo. A Bíblia vai falar para você ser uma boa pessoa, uma pessoa que ama, uma pessoa que é educada, uma pessoa que é gentil. Hoje, infelizmente, né, as pessoas pensam que a ética é só você ter educação. Pelo contrário, a ética vai além. A ética vai além de uma boa educação. A ética, uma ética confessional, ela vai falar sobre uma vida prática de amor ao próximo.
de não olhar para si. Pode passar para o próximo, por favor, professora. Ter uma vida que faça sentido. Aí o Homer Simpson jogando dinheiro para cima. Então, o que você tem feito com a jornada da sua vida? Quais são as lacunas da sua vida que tem te atrapalhado a ter uma vida que faça sentido? Como é ter uma vida que faça sentido? Tem um livro, né? O livro do Mark Manson, que ele estourou aí no mundo inteiro, ele fez uma carta aberta aí ao povo brasileiro, e ele vai falar a sutil arte de ligar o. E nesse livro, eu li o livro, e o livro, o que que ele fala? É você amar realmente aquilo que é importante, que é de valor, que é intrínseco, que é o ser humano em si, que é algo que existe intrínseco no ser humano, que é o relacional, que é o saber se relacionar. Passe, por favor, professora. Pode voltar mais um. Isso, isso. O Homer sempre tem uma família. A vida, ela é sobre vida. A forma como que nós nos relacionamos mostra os valores e princípios. Como que a gente tem se relacionado com as pessoas? Você hoje você está fazendo um curso na área de, né, desenvolver sistema de dados, daquilo que é, como que é a palavra, cibernético, daquilo que não consegue se ver, daquilo que é intangível. Mas a vida, ela é sobre pessoas. A vida é sobre pessoas. Eu acho tão interessante e valorizo isso, porque como eu sou empreendedor, o empreendedor ele vai ter uma mente aberta para tudo na vida, né? Ele vai ter uma criatividade aberta para tudo. E eu estava vendo o Nietzsche, eu estava vendo o Nietzsche, a apresentação dos alunos, fiz questão de ficar lá até um tempo maior, vendo a apresentação dos alunos. E pensei, nossa, se nós começássemos a ter um programa para tentar mexer nas estruturas do clima, alguma coisa assim. E eu fiquei pensando, 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 pensando. Eu falei, cara, isso vai vender demais. Aí eu falei, e o que que seria bom para a vida das pessoas? Há uns 3 anos atrás, a minha prima perdeu o filho dela. Ela encontrou o filho dela morto na piscina da casa da mãe dela. Ela tirou o filho boiando da piscina. E por um milagre de Deus, a caminho do hospital, o menino ressuscitou. E foi constatado que ele morreu. E ele não ficou com sequela nenhuma, nem com medo da água ele ficou. E eu fiquei remoendo sobre isso, pensando, falei, por que não criar um sistema de proteção contra o afogamento? Percebe que quando você começa a olhar para a vida como algo relacional, o foco do seu trabalho começa também a se importar com o que as pessoas necessitam. Qual é a necessidade da humanidade? Qual é a necessidade hoje das pessoas? Imagina só que maravilha você ser uma pessoa que desenvolveu de um sistema de um sistema que faz com que pais consigam ter o maior controle dos filhos com relação à piscina, com relação a baldes de afogamento, porque a maior índice de afogamento são em baldes, enquanto a mãe está lavando ali as roupas. E geralmente quem gosta de lavar roupa em casa tem ali seus baldes que vai enchendo de água. E em Goiânia foi uma febre de crianças morrendo. Várias crianças morrendo afogadas. Isso é um dos problemas.
um dos problemas. Eu tenho uma professora, ela foi minha professora na PUC de Goiânia, que nessa época, hoje ela é uma sumidade assim no quesito gamificação. Ela é formada em administração, fez ali é doutora em psicologia e é o trabalho dela é tudo norteado na gamificação. Então, de repente, eu estou vendo essa professora reunida com os alunos no pátio da PUC, recebendo agasalhos para distribuir para as pessoas. Sabe o que mais interessante que ela fez? O que mais me chamou atenção? Ela proibiu todos os alunos de tirarem foto entregando os agasalhos. Por quê? Porque ela falou assim: nós não vamos fazer marketing social. Nós queremos ajudar as pessoas. Nós queremos servir as pessoas. Nós queremos cuidar das pessoas. Porque a vida, ela é relacional. Porque a vida é sobre pessoas. E ela deu um sermão, ela deu uma lição em todos os alunos com essa atitude. Aí alguém questionou ela, mas se a gente começasse a tirar essas fotos, não seria uma divulgação maior? Conseguiríamos mais? Ela falou, não, porque a nossa realidade hoje é essa. Mas tantas outras pessoas fazem campanhas. A nossa realidade hoje é essa. Nós fazemos essa campanha entre os alunos. Mas, por favor, não me deixe pegar você tirando foto, fazendo um marketing como se você precisasse de aplausos para isso. Isso é o básico do ser humano, se importar com as pessoas. Olha só. Então, como que você tem a forma como que você tem lidado com o seu serviço, a forma como que você tem lidado com o seu serviço, é o seu caráter. Às vezes, não é nem a falta de caráter, é por falta de propósito, falta de sentido. E o que vai basear uma vida de ética é uma confessionalidade. É você ter uma certeza, você ter hoje eu não vejo nada mais diferente como você demonstrar confessionalidade aprendendo a se relacionar com as pessoas. Esses dias atrás, um aluno, esse aluno aqui na capelania, a gente conversando, conversando, vai, conversa, vem, conversa, vai, conversa, vem. E eu já estava cansado já. E eu queria tomar um café. Eu falei, ô, vem cá, vamos tomar um café. E chamei ele para tomar um café. Para não deixar ele sozinho, que eu me importei com ele. Nessa sentada de tomar um café, ele começou a se abrir para mim. E começou a contar para mim que ele foi abusado na infância, que ele sofreu grandes coisas com relação ao tio que abusou dele. Então, o que eu queria que vocês entendessem é que a vida ela vai além dos lados. A vida ela vai além de toda essa construção que nós temos feito no dia a dia. Agora, é possível sim os dados, aquilo que é intangível, começar a fazer sentido à vida das outras pessoas. Então, a forma como que a gente se relaciona vai mostrar os nossos valores e princípios. A melhor forma de você valorizar o ser humano é primeiro começar a dar valor a si mesmo. Valor a si mesmo no caráter, na dignidade a você mesmo, com relação às obrigações que você precisa cumprir. Ser sincero com você com relação ao seu propósito de vida e o que que tem norteado a sua vida. Pode passar mais um, professora, por favor.
E como será o futuro? Que vai nortear as vidas do nosso amanhã? Como eu disse, o Homer Simpson, ele é uma pessoa confessional, mas ele está abrindo mão nessa imagem daquilo que determina a confessionalidade. Então não é sobre palavras, é sobre atitude. E a Bíblia também vai falar assim: seus lábios me honram, mas o seu coração está distante de mim. Como está seu coração? Quais são os valores que norteiam o seu coração? Quais são os princípios que têm baseado a sua vida? E assim nós vamos ter uma noção do que nós vamos encontrar amanhã. Nós vamos ter uma dimensão de como será o nosso futuro. É a forma de como que nós estamos vivendo o nosso presente. E quando eu falo de futuro, eu não falo só o nosso amanhã, o dia 5. Estou falando daqui 10 anos. Estou falando daqui 11 anos. A tecnologia precisa evoluir demais, muito. E você precisa evoluir junto com ela. Você necessita evoluir junto com ela. Você necessita realizar a evolução da tecnologia, sim. Mas você precisa ser também ser a evolução da humanidade. Porque o nosso futuro depende de você. Você, universitário, você precisa entender que a base de uma sociedade todinha está dentro da universidade. E é por isso que a gente fala tanto sobre caráter, sobre propósito. Porque se a base da nossa sociedade não tiver caráter, propósito, confessionalidade, o que será do nosso futuro? O que será do nosso futuro? Eu quero parabenizar a professora Natasha e os demais professores que se importam tanto com o ensino de vocês quanto a qualidade de vida de vocês. Isso é se importar com a qualidade de vida. Pode passar para o próximo, por favor, professora. Se você compreender o que é confessionalidade, você vai ter uma vida com propósito e ser alguém de caráter baseará seus passos. Ser alguém de caráter, isso vai basear os seus passos. As pessoas não estão em busca apenas de resultados. Elas querem relações. Elas querem se relacionar, elas querem desenvolver. E como nós estamos falando de uma confessionalidade cristã protestante, a palavra de Deus vai falar o seguinte: ama o teu próximo como a si mesmo. Se você ainda não entendeu o que é amor ao próximo, porque é no amor ao próximo que você desenvolve um caráter, é pelo amor ao próximo que você entende seu propósito na Terra, que é a forma como você vai servir as pessoas. É no amor ao próximo que está a confessionalidade. Significa que você ainda não encontrou nenhum amor dentro de si. É tão interessante essa questão de servir, porque o propósito está atrelado ao servir. Um pesquisador da Universidade de Harvard, ele fez uma pesquisa que comprovou que as pessoas que servem as pessoas, que ajudam as pessoas, elas têm ali os famosos hormônios da felicidade. São substâncias no cérebro, ocitocina, que te dá alegria, que te dá prazer. São as pessoas que estão se ouvindo. Então, o que tem dirigido a sua vida? A confessionalidade, ela vai te dar um norte, ela vai te dar um propósito, ela vai desenvolver em você um caráter. E o caráter, propósito, confessionalidade, tudo junto vai fazer de você uma pessoa de ética. Um ser humano que desenvolve não apenas projetos, que desenvolve não apenas sistemas, mas que também desenvolve relações. E nas relações é que você encontra a beleza da vida.
É tudo que o Homer Simpson perde, porque ele não é um bom marido, porque ele não é um bom pai, porque ele não é um bom amigo. Ele só pensa em nada. Nem nele ele não pensa. Agora eu quero te perguntar: você está na síndrome do Homer Simpson? Ou você é um acadêmico em busca de evolução da ciência e da humanidade? Aí, agora não, agora Professora? tem que fazer os 4 horas normalmente. Muito obrigada, pastor. Vamos para algumas perguntas que os alunos colocaram. Como a ética cristã pode orientar decisões difíceis que desenvolvedores enfrentam ao criar sistemas que impactam diretamente a vida das pessoas, como algoritmos de recomendação, segurança de dados, inteligência artificial? Como que a ética cristã pode orientar esse tipo de decisão ética tão complicada? A grande questão que eu posso observar com relação à ética, por exemplo, quando você vai usar o chat GPT, por exemplo, que todo mundo usa, lá ele restringe a pessoa naquilo que é nocivo ao ser humano. Então a ética ela já começa no desenvolvimento, porque é necessário que a tecnologia se desenvolva, mas é necessário que o ser humano desenvolva junto. Então, quando nós vamos olhar para a palavra de Deus, né, para aquilo que Mateus 27, versículo 39, se não me engano, que eu acabei de citar, ama o próximo como a ti mesmo, você vai observar que aquilo pode ser nocivo para você, pode ser nocivo para outras pessoas também. Então, o próprio chat GPT, quando a gente vai ver da criação dele, ele já bloqueia alguns certos mecanismos. Nós temos aí também o Google, que trabalha com inteligência artificial agora, e ali, quando são algumas coisas que são para prejudicar o ser humano de alguma forma, ele já bloqueia automaticamente. Então, na criação, não é errado criar, não é errado desenvolver. Desenvolva, mas desenvolva intencionalmente em ajudar as pessoas e ajudar a si mesmo. E eu acho que a melhor forma de você analisar se o sistema é bom para a humanidade é se ele é bom para você, se ele faz sentido para você, se ele é algo que vai te prejudicar, se ele é algo que vai fortalecer o seu crescimento. E se é um desenvolvimento que a humanidade vai desenvolver junto com a tecnologia. Realmente, a gente precisa prestar atenção nesse tipo de coisa, né? Porque às vezes a gente recebe na nossa área algumas propostas que não são muito interessantes, né? Assim, no ponto de vista geral, e a gente precisa ponderar. Será que isso vale a pena ser desenvolvido ou será que isso vai prejudicar outras pessoas? Então, nesse ponto de vista, né, a ética ela vai fazer toda a diferença, né? E ter esse pensamento, igual o senhor está colocando, né? Ter esse pensamento ético, ele vai ele vai fazer, né, toda a diferença na hora da gente decidir se a gente consegue, se a gente vai seguir ou não vai seguir com o desenvolvimento, É né? o filtro, né? Filtrar a produção, filtrar o desenvolvimento. Fazer na administração, nós temos muito essa questão de análises, né? Nós vamos analisar os lados positivos, os lados negativos.
fazer esse filtro. E eu acho que o ser humano, ele é a maior razão para que para que a tecnologia se desenvolva. Isso aí realmente é muito importante, né? Outra pergunta, pastor, que chegou aqui para gente é o seguinte: como que eu posso identificar se a minha vida tem um propósito claro? Vamos lá. Se fosse para você, se, por exemplo, na engenharia de software fosse o mesmo salário que receberia um profissional de qualquer outra profissão, medicina, para ser professor, para ser um gestor, um administrador, você mesmo assim continuaria com a engenharia de software? Se fosse igual para todo mundo, se fizesse o mesmo sentido para todos, de retorno financeiramente e retorno filosófico também na construção do pensamento, você continuaria? Acho que isso é algo bom para se refletir. É algo que você pagaria para fazer, se fosse necessário? Olha, não tem como. Não tem como. Eu preciso que você tire do seu bolso para fazer algo que vai solucionar um problema enorme. Você faria? Você desenvolveria isso? Abriria mão dos seus direitos pelos direitos do próximo? Lembrando, nossa base aí do servir, amar o próximo como a si mesmo. Eu acho que talvez um exemplo assim interessante disso, né, é, seja alguns professores, né? Talvez não todos, mas alguns professores que às vezes trabalham o dia todo, né? Chega aqui na instituição, às vezes cansado depois de um longo dia de trabalho, né? Para poder ministrar aula, né, para os alunos, e faz isso realmente por vocação, por amor, por propósito, né? Porque às vezes o que recebe financeiramente, né, por ministrar aula não chega nem perto do que recebe no trabalho secular, né? Por exemplo, e está aqui ministrando aula porque ama isso, porque tem uma paixão por estar aqui compartilhando conhecimento, né? Então, eu acho que isso, de fato, é um propósito de vida, né? Então, às vezes, como docente, nessa vida de professor, né? Muitas vezes a gente tem esse tipo de questionamento, né? Será que de fato é isso que a gente quer fazer? Né? E realmente hoje no curso a gente tem vários professores, alguns se dedicam exclusivamente para a docência e outros se dedicam parcialmente, mas nesse sentido assim de eu faço isso porque eu amo fazer isso, né? Não é por uma complementação de salário e tal, porque hoje a área de tecnologia ela está muito aquecida, pagando muito bem, ninguém precisaria dar aula para complementar salário, né? Então, realmente é porque quer estar aqui, é porque ama estar aqui, é porque ama estar ensinando vocês. Então, eu acho que isso é um propósito de vida, é se doar para que outra pessoa tenha também a oportunidade, né, de aprender, de também se desenvolver. É interessante também, professora, se, analisando o contexto do professor, né? É como se o professor. Vamos usar um exemplo, a senhora. A senhora poderia hoje estar
no Vale do Silício ali, desenvolvendo várias coisas. A senhora tem um currículo para isso, mas a senhora vai realizar isso através de seus alunos. A senhora vai conquistar o mundo inteiro através dos alunos. Eu aprendi isso com com uma coordenadora, diretora do Faculdade Raiz. Ela falou assim, me perguntaram por que que eu não sou desembargadora, por que que eu não sou juíza, por que que eu não sou promotora, por que que eu não sou isso, por que eu não sou aquilo. Eu falei, "Ah, mas eu sou tudo isso. Sou tudo isso através da vida dos meus alunos." Você ter essa análise da sua realidade, em quem que você, qual é o seu chamado, né? A sua missão, a sua vocação para ser. Quando você entende isso, isso é paz para a vida. Isso é paz, porque a vida passa a ser simples. Aquilo que era tão complicado, tão robusto de ser entendido, como você tem uma direção, tem coisa pior do que você estar perdido. Tem coisa pior do que você estar numa viagem e aí o sinal de GPS perde, o celular descarrega, e aí você tá ali no assim, eu não sei para onde que eu vou. Tem coisa pior que isso. Então, quando a gente entende o nosso propósito e que a gente daria nossa vida por aquilo, né? Nosso dia a dia, nosso tempo, quando a gente entende isso, a gente vai norteando a nossa vida com mais fluidez. E quando a gente vai analisar, por exemplo, o contexto ético da criança, a criança entende a ética a partir dos pais. Olha, você não pode falar isso, você não pode fazer isso. Você precisa cumprir isso. Quando ela chega na adolescência, ela tem assim uma certa liberdade de tomar algumas decisões. Tipo, que roupa eu vou vestir, mas ela não tem a decisão, ela não tem a liberdade de pegar um carro e sair dirigindo. Não pode. Mas quando ela chega na vida adulta, não é essa questão de regras, ela já sabe o que que é certo, o que é errado, o que que vai conduzindo. Essa importância de olharmos para a fluidez do, 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 do ser humano, principalmente para a questão dos universitários, é que entraram na vida adulta agora. Então, é o momento dessa fluidez começar é agora. O momento dessa fluidez de saber aquilo que é correto, aquilo que é errado, os momentos de errar, cara, é agora, sabe? Life to life, vida com vida. Vamos começar a viver, vamos começar a movimentar. E assim a gente vai entendendo a fluidez da ética, compreendendo a nossa vocação, o nosso propósito. E assim a gente vai caminhando. Outra pergunta. Em uma sociedade onde muitos jovens parecem perder o senso de propósito crítico e virtude, tornando-se facilmente influenciáveis e manipuláveis, como podemos reverter esse declínio moral e intelectual? Essa é forte. Identidade, identidade, identidade. Se as pessoas compreendessem a sua identidade, ninguém seria manipulado. Porque não é só nem a questão da manipulação, é as perspectivas também, porque a pessoa vai analisar as nossas vidas mediante as perspectivas de vida dela. É a mesma coisa eu chegar na professora Natasha e determinar como que ela vai dirigir a vida dela mediante aquilo que eu acredito da vida. E na verdade eu preciso me relacionar com ela e ajudar ela a tomar as decisões dela mediante a vida dela, mediante a identidade que ela tem. Quem sabe quem é, sabe aonde quer chegar. Quando essa identidade é bem definida, e não é só essa questão dessa identidade eu sou filho do meu pai, eu sou filho da minha mãe, eu sou fulano de tal, é você realmente se conhecer. É você realmente se conhecer. Quando você tem uma identidade firmada e forjada, as pessoas não manipulam. Você pode, via de regra, você não consegue manipular uma pessoa que tem uma identidade
enraizada. A identidade, o que que é a identidade? Se a gente for olhar para uma árvore aqui, porque na minha sala aqui tem uma árvore, né? Que ali tem para baixo nós temos as raízes, que é a nossa identidade, e acima nós temos os frutos, né? Aquilo que é o resultado da nossa identidade, aquilo que nós produzimos. Tá, você escolheu engenharia de software, beleza. E o que que isso tem a ver com a sua identidade? Desde criança eu posso trabalhar assim, 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 eu tenho esse entendimento com as coisas. Identidade. Se você está com um problema, se você está sendo coagido, alguma coisa assim, se você está se sentindo perdido, se você tem questão do propósito, da vocação, tudo está atrelado à identidade. Então, se você tem uma identidade de quem você é, aqui nós temos quantas pessoas? Aqui nós temos 500 pessoas. 500 formas diferentes de ver a vida, 500 formas diferentes de ver o mundo. Mas a ética é a mesma para todos. Mas aqui nós temos 500 vocações, temos 500 identidades diferentes. Esse aqui é um dos grandes problemas também da sociedade, que a gente vai tentar olhar as pessoas conforme as nossas perspectivas de vida, conforme a nossa identidade. E, na verdade, na medida que eu me relaciono com as pessoas, eu conheço a identidade da pessoa e ajudo a pessoa mediante a sua identidade. Excelente, pastor. Muito obrigada. Vamos dar um intervalo entre essa palestra e a próxima. Foi excelente ter o senhor aqui com a gente. Muito obrigada pelo tempo, muito obrigada pelas palavras, né? Esse momento de compartilhamento aí que o senhor teve com a gente foi muito enriquecedor, né? Os meninos com certeza estavam precisando ouvir isso. A gente também, né? Eu tenho professores aqui, a gente também estava precisando isso. A gente vai, se o senhor permitir, também estar disponibilizando o link, na verdade, o vídeo, né? A gravação no nosso YouTube, que a gente está organizando aqui o YouTube do curso e vai estar disponibilizando lá também, posteriormente, né? E vamos estar colocando isso aí como material para os nossos alunos estarem acompanhando com frequência, né? E vamos dar prosseguimento nisso. Eu acho que, como eu disse inicialmente, isso aqui é só um pontapé inicial, né? Mas daqui para frente a gente vai estar sempre voltando nessa temática, né? Das soft skills, do desenvolvimento das soft skills e de sempre estar trazendo isso à tona, né? Para os nossos alunos estarem sempre melhorando essa habilidade, né, pessoal e profissional, interpessoal, né? E se Deus quiser, vai ser bom para eles, bom para a gente. E a gente conta aí com o apoio do senhor e da capelania institucional, né? Que sempre está aqui junto com o curso, mas nessa empreitada aí a gente vai precisar muito de vocês. Então, eu conto aí com o apoio de vocês também. Amém. É uma alegria. Tamo junto, professora, sempre. Fazer uma Muito oração obrigada. para a gente encerrar, Vamos então? lá, vai ser ótimo. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos compartilhando a vida, compartilhando aquilo que move os nossos corações. Senhor, seja o centro na vida de cada aluno que está aqui, cada professor, que o Senhor possa dirigir as nossas vidas, que nós possamos entender a nossa vocação, a nossa identidade, o propósito da nossa vida, que não seja uma confessionalidade apenas da boca para fora, mas que seja uma vida dedicada às pessoas, uma vida dedicada à criação do Senhor. Assim nós oramos, Pai, te agradecemos, guarda as nossas casas, nossas famílias, e que esses meninos possam conquistar o mundo e que junto eles possam conquistar a si mesmos, conquistar o amor ao próximo, conquistar o desenvolvimento pessoal deles também. Se nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada. Pessoal, um aviso rapidinho antes da gente terminar. A nossa reunião encheu 500 pessoas, as outras pessoas não conseguiram entrar.
Eu devo ter uns 30 alunos ali no meu WhatsApp mandando mensagem, não consegui entrar, não consegui entrar. O Zoom deu a capacidade máxima, né, que são 500. Então, para os alunos que não conseguiram entrar, eu vou estar mandando a gravação aqui da nossa palestra, né, para eles conseguirem fazer aí o relatório, mandem o aviso aí para eles, por favor. E a gente vai também agora vamos dar um intervalinho e às 9 horas em ponto a gente volta para nossa segunda palestra, tá? É um outro link, então vocês acessem o segundo link lá pelo Event 3, ok? Então, 9 em ponto, a gente volta, beleza? Aguardo vocês. Até daqui a pouco.